negócio gigante, pra depois ver o escândalo do INSS, que pega o PT, e muito, pô, né, comparável. E aí vem do Banco Master, também comparável. E, então, não é todo mundo é ladrão aí, todo mundo tá atrapalhado, todo mundo depende do favor do outro, todo mundo é sócio em diferentes esquemas. Cara, tem esquema assim, ó, o PT entrou nesse esquema, mas não entrou naquele. Ó, o PP entrou nesse esquema, mas não entrou no outro. Os caras ficam brigando no parlamento, enquanto os presidentes do partido são sócios em operações financeiras de corrupção. E aí tá todo mundo amarrado e o PT vai levando. O PT é mais esperto, o PT é mais inteligente, o PT tem história, o PT é um inimigo mais difícil. Então, o problema é o seguinte, né? Tem muito galera que é bolsonarista que... Não, mas tem que ter a coragem do capitão. O cara não tem coragem na galera ali. E não tem... Não só não tem coragem. De um lado, a gente tem Raposa, inteligente pra caramba, com apoio internacional. O petismo faz parte e é reconhecido como um grupo de esquerda internacional. É referendado como se fosse defensores da democracia, blá, 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 blá. Com muita experiência. É o partido que mais governou o Brasil desde a redemocratização. É talvez um dos 2 a 3, no máximo, partidos mais importantes e relevantes, infelizmente, da história do Brasil. Está falando desses caras versus um bando de ladrões, que são os caras do Centrão, que estão desesperados, querendo fazer suruba e ganhar dinheiro, que é o que esses caras fazem, que é suruba e roubo. E, cara, os caras do bolsonarismo, que estão... É um misto de jardim de infância com um retardo mental. Então, putz, é difícil, né? Que tipo de construção tem que fazer, então, cara, pra que aconteça o que tem na tua visão de Brasil? Porque, sendo bem realista, se a gente for pensar na eleição do ano que vem, provavelmente não é nessa eleição que tu vira presidente, né? Esse é o início da jornada. Não sei. É mesmo? Não sei, eu não vou concorrer. É claro que tu jamais vai concordar comigo nessa daqui. Não, eu tô sendo sincero. Igor, eu tô sendo sincero. Posso te trazer dados aqui e a gente trabalha. Tá. Pra começar, eu não tô falando isso de um jeito meio politiqueiro, porque eu nem queria ser candidato. Pra mim, eu quero um dia ver o Kim ser presidente. Eu admiro os meus amigos. Eu nunca participei, eu nunca concorri à eleição. Então, eu não construí um partido e agora eu vou ficar metendo o politiqueirão. Não, meio que... Eu sou, talvez, a liderança no movimento mais proeminente quanto liderança, não o mais famoso. Eu sou uma pessoa que... Eu sou a maior liderança política do grupo, talvez. Posso colocar nesses termos. Não necessariamente, né, o mais popular. Do ponto de vista acadêmico, inclusive? Não sou. Eu larguei a faculdade, inclusive. Nem terminei. Não, tá legal, mas assim, tá bom, então acadêmico não é uma boa palavra, mas tipo, a ideia, tu é de onde emana a cultura do MBL, de certa forma. Bom, sim. Tá, sim. tá bom. Eu sou a mente criativa, inventiva, eu invento as confusões, as ideias do MBL. E acho que esse é o meu papel como se fosse uma espécie de CEO do movimento. Então, eu nem tinha me colocado como pré-candidato a nada. Aí eu apareci numa pesquisa da Real Time Big Data com 2%, acho que em agosto. Aí minha mãe me liga, Renan, você tá na TV ali, você é candidato, 2%. De repente todo mundo me ligando, é mó legal, parece aqueles filmes, quando você tem uma banda, aí sua banda toca na rádio pela primeira vez. Todo mundo se ligando, 2%, eu não acreditei. Falei, beleza, já que eu tô com 2%, então vocês querem, não tem ninguém, então vou eu. Mas eu falei, vou do meu jeito, com as minhas brigas, com meus palavrões, vou do meu jeito. Então, eu não acreditava. Eu tava na tua, assim, se fosse lá, sei lá, Renan, você vai aparecer numa pesquisa, eu diria, deve estar com 0,5%. Eu tenho nem 300 mil seguidores no Instagram. O Zema, que é governador de Minas, tem 3 milhões praticamente. E ele que tá mal nas pesquisas, né? Eu tô próximo dele na maior parte das pesquisas. Então, nunca dava que ia aparecer pesquisa. Eu apareci e comecei a crescer. Aí, você vai pegar os trackings e algumas pesquisas que eu pude pegar os dados quebrados. Dados que são muito encorajadores e que, inclusive, quebram a ideia. Fala assim, alguém precisa quebrar a polarização. Eu acho que isso é o maior quebra a polarização de todos. Em geral, a esquerda tá levando os votos mais jovens. Lula fez até uma campanha para o pessoal mais jovem votar. Eu tô indo muito bem nos mais jovens. Quando eu quebro público 16 a 24 anos nos trackings com 7 candidatos, com Lula, Flávio Bolsonaro, Ratinho, Zema, Caiado, Renan e Eduardo Leite. Público de 16 a 24 anos eu tenho 15%. Só que esse público é majoritariamente masculino. Tipo assim, mais de 90%. Então, se eu for pegar homem vamos dizer, de 16 a 24 anos no Brasil, cara, praticamente 1 em cada 4 homens de 16 a 24 anos eu voto no Renan. O que isso quer dizer, quando eu pego os dados da pesquisa e olho isso? Quem é a galera mais influente, que gasta mais energia criando meme, criando cultura política? Esse cara aí. É esse cara. Então, uma coisa seria assim, o Renan já tá muito bem com as senhoras de idade, com baixa escolaridade,
sei lá, da região sul do Brasil. Beleza. Ela não é tão influente pra gerar algo novo. O early adopter é, em geral, esse cara, esse homem jovem. O early adopter é nosso. E outro ponto, Nordeste. No Nordeste eu tô muito bem. No Nordeste, nesses tracks, apareço nesse cenário com 7 candidatos na frente de Zema, Ratinho, etc. Melhor do que no Sul, Sudeste. Eu vou melhor no Nordeste que nas outras regiões. Um cara de direita cujo público é jovem, nordestino. E eu senti isso. Eu tive agora no Ceará. É outra vibe, porque o nosso discurso de segurança pública ressoa. E eu sou o único pré-candidato que fala do Nordeste de uma maneira não condescendente. Todo mundo fala de maneira condescendente. Ô, povo querido, povo guerreiro. Ô, povo bom, vou comer meu cuscuz aqui, não sei o quê. Eu falo, cara, tá uma bosta viver no Nordeste. A classe política do Maranhão é um lixo. Eu, por mim, botava um interventor pra tocar o Maranhão e subir os índices de IDH do Maranhão pra resolver isso, porque as pessoas votam mal no Maranhão. Caralho! Eu estou falando isso. E aí, não todo mundo, mas uma parte importante da população do Maranhão, especialmente a população economicamente ativa, vira e fala, meu, esse cara tá certo, tá uma merda. Só que você vai pegar um político de direita, aí ele vai chegar, sei lá, no interior do Ceará, eu vou andar de jegue. Eu vou andar de jegue e vou falar, ô, povo bom. Cara, essas pessoas são seres humanos, a vida delas tá uma desgraça. O Comando Vermelho tá invadindo o interior do Nordeste. E eu não vou ficar aqui falando de cuscuz com elas. Ou falando que eu vou aumentar o Bolsa Família delas. Cara, eu vou falar assim, ó, vocês precisam virar população economicamente ativa urgente. Urgente. Vocês têm que ter mais direitos, sim, mas vocês também têm que ter mais deveres e vocês precisam ter meios de ser produtivo e ganhar dinheiro. Pra você comprar o teu celular e ficar feliz, pra você melhorar de vida, pra você sair de um estado, e essa é a questão do Nordeste mais óbvia, que não evolui nem quando comparado à região Norte. Região Norte saiu agora uma estatística sobre renda per capita nos estados. Pô, Rondônia já tá ficando parecida com o Centro-Oeste e Sul. E o Nordeste continua lá. A renda per capita do Maranhão é menos de 1/3 da renda per capita de São Paulo. Isso quando você for pegar, mas quem é que puxa pra cima a renda per capita? Hoje é o Sul do Maranhão, que é agrodesenvolvido. E aí um monte de funcionário público lá na capital, em São Luís. Ou seja, uma coisa é economia real, outra coisa é artificial. Pô, e altamente desigual. Ou seja, é assim? Cara, eu quero ir pra cima do governador desses lugares. Eu quero saber assim, como a gente cria população economicamente ativa urgente no Nordeste, de maneira muito rápida, pra gente mudar essa dinâmica. E isso as pessoas vão ouvir, porque você tá tratando o cara não como um imbecil. E a real é que todo mundo trata o nordestino como imbecil. Porque você trata uma pessoa como imbecil quando você imagina que ela é só um titular de direito. Tipo, eu vou cuidar de você. Todas as propagandas são assim, o cara entra numa casa de uma pessoa no Nordeste, abraça assim uma senhora, ou eu vou cuidar de você. Que cuidar, cara? É o seguinte, eu preciso fazer você ganhar dinheiro. Ponto. Eu preciso que você consiga cuidar de você, porra. Óbvio. É óbvio. Só que todo mundo quer ser condescendente, porque o manual... Existe um manual one-on-one de como fazer política no Brasil. No Nordeste, seja condescendente. Em São Paulo, aí você fala que é um povo trabalhador e que está no trânsito muito rápido. Aí você vai pra uma periferia e vai ter um cara dançando um break, aí você fica... É sempre isso, sabe? Aí você dá uma favela cenográfica, você tá no Rio. É uma perspectiva muito retardada de Brasil. E se for pra fazer campanha, eu vou fazer nessa vibe. Aí voltando sobre viabilidade. Quando eu olho esses números, meus números são todos tortos. Meu público é muito mais masculino do que feminino. Meu público hoje cresce no Nordeste. Meu público é muito mais jovem do que velho. Meus concorrentes, o público é todo equilibradinho. Quando você tá muito equilibradinho, você não tem muitas assimetrias, significa que você não tá fazendo nem algo muito certo, nem algo muito errado. Eu posso estar fazendo algumas coisas muito erradas, que geram rejeição e vai gerar pessoas falando de mim. Mas com certeza eu também tô fazendo algumas coisas certas que eu também cresço muito. E aí você é falado. Tanto que eu venho sendo muito falado ao redor do Brasil. Eu arrumei uma briga agora com o estado de Tocantins. Tá Tô rodando. ligado. Aí, o que é? Acho que tá na nossa thumbnail, alguma coisa assim, mas vai lá. Por quê? Porque assim, cara, nenhum governador do Tocantins consegue terminar mandato. Nenhum. Todos têm um escândalo de corrupção e terminam presos ou afastados. Assim, galera de Tocantins, vocês têm que dar um jeito. Vocês são viciados em basicamente eleger ladrão. Eu não sei se ainda tem, mas assim, tinha um trio de senadores, tinha Cátia Abreu e Irajá, mãe e filho. Então, por que nós ganhamos criando o novo estado da Federação Tocantins? Algumas famílias elegem senadores, ficam fazendo negócio lá em Brasília, essa é a real. Os deputados eleitos são horríveis, o governador é muito corrupto. Aí vem os políticos e falam, não, mas desde que o Tocantins virou um estado, Tocantins cresceu muito. Não foi porque virou um estado, foi porque a agricultura desenvolveu, você tem muita gente muito trabalhadora lá, e Tocantins realmente cresceu muito, não por causa dos políticos. Agora você criou uma classe política de político vagabundo que fica mamando em cima dos caras. Se Tocantins fosse administrado em Goiânia e votasse, né, nesse grande Goiás,
Tava todo mundo ganhando isso aí. Até porque, se você perguntar pra alguém do Tocantins se gostaria de ser administrado pelo Caiado, que é um concorrente meu, mas é um bom governador, ou pelo, nem sei o nome agora do governador, que também tá encalacrado, todo mundo ia preferir ser administrado por Caiado. Melhor. E eu falei isso do Acre também. Tava tendo uma revolta contra mim no Acre, porque eu falei, cara, o Acre ganhava mais sendo um território. Um território, o que é um território? Aquele lugar existe, vamos botar uma administração ali, clara, porque vamos subir o IDH do Acre. O Acre tem 800 mil habitantes. Tem 3 senadores com 800 mil habitantes. O Acre não é a zona sul de São Paulo. A zona leste de São Paulo é maior do que o Acre. Bem maior. Acho que tem 4 milhões de habitantes na zona leste de São Paulo. Pô, tem 3 senadores, 8 deputados federais. Uma classe política muito corrupta. Então a federação perde elegendo com essa representação horrorosa que vai pra lá. Há uma distorção de votos. O voto de uma pessoa no Acre vale muito mais do que aqui. E a vida do acreano nem melhora. Ou seja, o Acre é beneficiado por esse acordo político, mas é beneficiado no papel, porque na prática viver no Acre é uma porcaria. Isso que essas coisas que tu propõe, por exemplo, o que tem a ver com Tocantins, que tem a ver com Acre, cara, caso eleito, tu vai ter não é difícil pra caralho mexer nessas porra, né? Sim. Tá fudido, né? Sim, mas o Brasil tu tá ligado que a maioria das paradas que tu tá falando, elas são muito difíceis de colocar em prática. Sim. Quando tu se ligar que não dá, tu vai fazer o quê, Renan? Eu vou lutar, e vou lutar. Se eu não conseguir passar, vou continuar lutando. Isso que uma pessoa, isso que um político que é resoluto faz. Porque o Bolsonaro se ligou que não dava pra fazer uma porrada. Acho que a gente trocou essa ideia da última vez. Sim. Que ele provavelmente chegou lá, falava, por exemplo, apenas um exemplo, no Ministério Técnico, quando ele viu que não era bem assim, que tu tem que fazer as paradas ali, ou técnica, ou aparentemente você tem que fazer um acordo no fim das contas. Aí o que ele fez foi, então vou jogar o jogo dos caras. Perfeito. O problema do Bolsonaro, quando comparado com o que eu falo, se você chegar, o Bolsonaro não tinha a menor ideia do que ele ia fazer quando ele chegou no poder. O Bolsonaro não sabia o que ele queria. Se você perguntasse pro Bolsonaro no Brasil, o que você queria? Ninguém sabia. Ele queria acabar com a corrupção. Vou acabar com esses caras aí. O que o Bolsonaro queria? Mas essa pergunta vale, essa resposta vale pro Lula. O que o Lula queria? Foi eleito com uma plataforma assim, o povo vai comer picanha e vai tomar cerveja. Tipo, se eu pegar assim, o Bolsonaro falou que vai acabar com esses vagabundos. Entendi, ele vai mexer na corrupção, vai talvez atacar o crime organizado. Tinha uma ideia etérea. O Lula, o que quer dizer a picanha e a cerveja? Você vai consumir mais. Tá, são chavões. Eu tô sendo muito objetivo no que eu quero. Eu falei que quero decretar uma guerra contra o crime organizado, quero resolver a questão fiscal do Brasil. O Brasil tá estourando, indo para um problema fiscal gigantesco. Quero fazer uma série de reformas microeconômicas que aumentem a competitividade do Brasil e quero resolver a questão do Pacto Federativo no Brasil e Pacto Federativo e questões administrativas. Seria isso. O que seria o nosso mandato? Eu vou focar basicamente nisso. Lógico que eu quero com pessoas técnicas em várias áreas, porque a parte de saúde tem que andar, a parte de educação tem que andar, tem que ter uma revolução gerencial na máquina no Estado brasileiro, claro. Mas a nossa energia tem que ser gasta e o capital político tem que ser gasto fazendo isso. Então, assim, primeiro dia de mandato, se eu ganhei, quero. Se não ganhei, quando eu ganhar, eu vou chegar lá, vou decretar guerra contra o crime organizado, vou fazer um estado de defesa específico nas áreas tomadas pelo crime organizado, para botar a polícia com o suporte do exército para retomar aquelas áreas. Não uma operação vai e volta. Vai, prende, se tiver conflito precisa matar o cara, o bandido vai matar o bandido, prende, constrói um super presídio. O Secote lá do El Salvador custou uns 100 milhões de dólares. Vamos fazer uns 2 aqui. Vamos botar centenas de milhares, botar na casa de centenas de milhares de presos. Até porque tá faltando pelo menos umas 100 mil vagas mesmo. E nesse ponto eu concordo com os esquerdistas. Acho que precisamos melhorar o tratamento dos presos. Então eu vou fazer mais presídios. Muitos presídios. Vou colocar todos eles lá pra viver muito bem preso dentro de uma cadeia, tudo certinho ali. Vão ficar lá na cadeia. Tu curte o Bukele? Cara, eu acho que eu curto os resultados dele. Eu não sei do que ele gosta, o que ele come, que time de futebol ele